Sejam todos bem-vindos. Agora começamos uma live aqui pelo Resiliência. Acabamos de sair aqui pelo shopping em Guatemi. Agradecer a todo mundo. Nós vamos dar início Juntos Sendo Pais, da Danone Nutrícia. É um prazer estar aqui. Agradecer a todo mundo que nós estamos juntos. Vou pôr a Dani Junco aqui, que é uma grande amiga, é uma pessoa super especial. Deixa eu achar. Agradecer a todo mundo que vem nessa série de lives com Resiliência Humana. Sou Robson Amushi. É um prazer estar aqui. Tudo É, bem, Dani? feliz de estar aqui também. Coisa Que boa. prazer tê-la aqui no Resiliência, junto com a Danone Nutrícia. Obrigada, estou bem feliz também. Ia É colocar um até uns prazer. filtros aqui, mas esqueci que não é o meu Instagram. Olha aí, ó, ficou preto e branco. Pois é, então vai ser filtro mesmo, não é o meu esse aqui, esqueci. Tá bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu falar uma coisa aqui antes de começar. Agradecer você, a Danone Nutrícia, por essa coisa dos Juntos Sendo Pais, nesse momento tão especial que a gente está precisando de força aí dentro dessa pandemia. Esses primeiros aí 1.000 dias aí, uma coisa muito legal que eles estão fazendo. Então, que a gente possa junto aqui trazer conhecimento e um bate-papo muito legal. Você não quer fazer as honras aqui enquanto eu fixo um comentário aqui, Dani? Por favor, eu sou a Dani, estou feliz de estar aqui, acho essa página incrível. Traz aí também para mim um pouco de sabedoria, né? Uma pílula de sabedoria no meu dia e feliz de estar de novo com a Junção Sendo Pais da Danone Nutrícia. Estive com eles na última, com a Gisele Thier, falando sobre maternidade especificamente. E hoje quero bater um papo sobre paternidade, né? É gostoso para mim Boa! falar com você, com o pai, e poder trocar e aprender e ver como a gente pode se complementar e dar aí algum acalento, algum carinho, algum amor para quem está assistindo a gente. Então, eu estou bem Conta aí pro feliz. pessoal do Resiliência o que você faz antes. Ah, claro, eu sou fundadora da Bitumami, né? Primeiro eu sou mãe do Lucas, eu sou um caiçarinho E cacheado de 5 anos. O Lucas me deu a luz, ele me submergiu e fez entender o que era propósito, o que eu queria fazer aqui neste mundo, e que legado que eu queria deixar. E fez com que eu construísse, numa pergunta dele, por que eu trabalho, por que eu trabalho, por que eu trabalho é importante para mim, construísse a Bitumami, que é uma empresa de educação que conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia através de educação digital, né? Para que a gente pudesse competir aí e cuidar das nossas carreiras. 4 anos aí de projeto de trabalho. Estou feliz de estar aqui hoje também. muito legal. Para quem não sabe, eu sou o Robson Famoso do Resiliência Humana, esse portal maravilhoso que vem trazendo resiliência de todas as maneiras, pais, filhos, irmãos, empresa, inteligência emocional e por aí vai. Eu queria saber quem está aqui nos seguindo, quem é pai e quem é mãe, para a gente saber que se vocês estão, ou quem é filho também, todo mundo é filho, Toda mulher mas filha. quem está precisando de ajuda aí nessa questão pais e filhos, para a gente poder caminhar. Quem quiser mandar umas perguntinhas especiais, tem uma caixinha de interrogação ao lado do comentário aí, manda suas perguntas que anima demais, né? Quando a gente se conecta e se junta a muitas pessoas querendo um bem maior, parece que essa egrégora se fortalece e a gente sai caminhando, né? Não é isso, Dani? Eu tô olhando aqui, né, quantos pais, quantas mães, né? Eu falo que a gente é uma nação por si só que se movimenta em torno de uma criança. E eu tô com a minha irmã aqui do lado, que não é mãe, mas ela é Dinda do Lucas, né? E ela é minha rede de apoio também quando eu preciso. Então, é bem legal também quem não é pai, não é mãe, mas é rede de alguma criança. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas também. Eu fiz uma live do Dia dos Pais, Dani, que eu falava assim: pai e mãe também é avô, pai e mãe também é irmão, pai e mãe também é o pai de criação, pai e mãe também são os colaboradores. Todo mundo, às vezes, assume essa função de pai e mãe, né? Então, quando a gente fala da gente se melhorar, se trabalhar, é para que todos façam uma geração nova, mais segura, mais forte, mais preparada para essa loucura que está acontecendo aí fora, que agora não dá para saber o dia de amanhã. Então a gente tem que viver o hoje aqui o melhor possível para que amanhã a gente possa ter eles mais seguros e um mundo muito melhor, né? Então Com certeza. é um trabalho dos pais agora se fortalecerem para dar toda essa segurança, esse carinho, essa força para os pequenos. Eu sempre falo aqui na Bitumami que quando as crianças crescem, elas não vão para Marte, né? Elas ficam aqui. E elas são resultado
da cópia, né? A primeira coisa que a gente aprende a fazer quando a gente é criança é copiar, né? Então a gente copia um gesto, copia uma fala, copia um andar, copia palavras, depois copia na escola. Então, copiar é o que ela mais faz. Ela não copia só o pai e a mãe, ela copia toda a aldeia, tudo que, né, tudo que circunda ela. Então, toda a sociedade é muito responsável. E hoje eu quero falar sobre isso com você, né? Sobre como é entender que tem um ser humaninho ali olhando para nós. Como foi para você aí os seus e como são os nossos? Eu tenho o Rafael de 3 anos, Ah, ele é uma pessoa muito especial, ele vem com talentos totalmente diferentes do meu e totalmente diferente da minha esposa. Parece que aquela misturinha, sabe? Um pouco do meu e um pouco do dela e traz uma coisa totalmente nova. A gente só aprende a ser pai quando a gente vira, né? Eu brinco muito com as pessoas que passam comigo assim. é, Falar é fácil, mas quando você vivencia, é totalmente diferente. Na prática, se a gente não for muito forte e colocar atenção neles, fica muito mais complicado. Então, é olhar com carinho, olhar com respeito, aprender com os erros, ser um eterno aprendiz e se capacitar cada vez mais. E é isso que eu faço diariamente, é aprender no dia a dia. E nessa pandemia, eu aprendi muito com meu filho. Eu aprendi que ele precisa de atenção 100%. Não dá para ficar aqui no celular e fazendo outra coisa e dando meia atenção para ele. Se eu fico dando meia atenção para ele, ele vai ficar me atazanando o dia inteiro. Então eu verdade. descobri nessa pandemia que eu preciso de 45 minutos, 1 hora com ele de 100% de atenção. Assim parece que ele fica. Mas você sabe que eu boto um relógio? Parece uma coisa horrorosa isso, meio megera. Até pra gente entrar no assunto de resiliência aqui, né? Hum, Mas eu tenho um super déficit de atenção. Eu acredito que os pais e mães também têm que se cuidar e entender quem nós somos. Eu sou um ser humano que tem um desafio de atenção. Vários desafios, né? Então, assim, imperfeito, como todos, né? eu fico entediada, as pessoas me cansam, ele me cansa também, a televisão me cansa, o notebook me cansa, as coisas me cansam. E não demoram muito para elas me cansarem, inclusive meu filho. Então, eu passei a colocá-lo na agenda e colocar um relógio real. Dani, enquanto esse relógio não virar aqui, você tem que ficar fazendo a voz do boneco, que eu detesto brincar de fazer voz, detesto. E aí eu ponho na consciência esse lugar. Eu preciso, é bom para ele, mas é muito legal desse lugar da gente se entender quem a gente é, né? Que a gente é pai e mãe, mas a gente também falha, né? A gente entende. E aí tem essa. O que significa, então, essa palavra resiliência? É que até o nome do que vocês fazem aí, né? Assim, a etimologia, assim, o que traz a resiliência? Vou te falar uma coisa aqui antes. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, Ah, que eu levo para os nossos pais e depois eu levo para os filhos. Nossos pais são os culpados que não têm culpa. E nós somos o culpado dos nossos filhos que não temos culpa. Porque a gente sempre quer entregar o melhor para eles, mas a gente erra. Ninguém é perfeito, nós somos seres imperfeitos aqui numa vida terrena, querendo melhorar o tempo todo, mas às vezes a gente erra. E resiliência é justamente isso que agora que eu quero linkar. tá. Resiliência é você ter um desafio, ter uma adversidade, ter ali o seu filho agora dentro de casa o tempo todo e é se adaptar positivamente, com criatividade para alcançar o seu objetivo, que é deixar o seu filho seguro. Então a resiliência nada mais é do que eu ter um desafio, ter flexibilidade para seguir em frente e alcançar o meu objetivo e lá na frente estar muito mais feliz. Então acho que com as crianças, as mães, os pais têm que ser muito resilientes, porque todo mundo sabe aqui o melhor objetivo e o que quer com cada um. Quer tornar o filho uma pessoa segura, um bom profissional, que seja bom em relações interpessoais e por aí vai. Então nós temos que Não. ser resilientes para aprender errando, se redescobrir, se refazer, se reconstruir o tempo todo para entregar algo melhor para eles, né? Então acho que É. o caso é esse da resiliência em cima das crianças. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Conta aí um pouquinho da Danone Nutrícia, que se dá junto sendo pais. O que eles estão fazendo, o que eles estão trazendo para a gente engatar com essa coisa da resiliência? Eu acho, o da Dona Nutrícia, eu acho interessante, ela revoltou para minha vida, né? Agora com a Bitmami. Eu trabalho com a Dona há muitos anos. E eu acho que é um movimento das marcas também entender. Eles cuidam de nutrição especializada, né? Eles cuidam de nutrição especializada. Desculpa, tá rolando um outro negócio aqui da Bitmami, mas trabalhar é assim. Eles cuidam de nutrição especializada, mas o ser é integral, né? Então acho que a Danone Nutrícia traz também, não só
produtos que são especialistas para nutrição com alta tecnologia, mas também vem olhar como a gente está com a saúde mental, né? Então, eu acho que esses juntos sendo pais, eles vão trazer conteúdos como esse para dar mais repertório para a gente lidar. Então, não adianta só alimentar no alimento, né? Em deixar as crianças saudáveis. Mas também vem muito em deixar nossas cabeças saudáveis. Então, acho que esse convite caiu como uma luva. Eu aceitei com muito amor de poder ser porta-voz aí de conteúdos como o seu, de poder dividir, né? Então, eu tô amando esse projeto. A gente fez um super legal com a Gisele Tia sobre maternidade. E agora eu tô aqui com vocês. Então, o projeto é de conhecimento. Eu deixei o site aqui da Danone Nutrícia Tá? embaixo, para quem quiser, segue o Instagram, também está aí, para vocês poderem entender esse trabalho maravilhoso que está fazendo. Você falou uma coisa muito legal, na nossa escola, na nossa época, não ensinavam a gente essa nutrição de inteligência emocional, saber Total. lidar com os sentimentos, Total. de falar o que é tristeza, o que é alegria, o que é raiva, o que pode, o que não pode. A gente ali, na minha época, pelo menos, era no chicote, né? E agora a gente pode mostrar. Tem uma coisa que eu faço muito com meu filho, que é ensinar os sentimentos para ele, Dani. Meu Tá. filho, as crianças não sabem o que é tristeza, o que é raiva, o que é alegria. Então eu mostro no corpo deles, do meu filho, o que é alegria. Eu falo, quando ele está alegre, eu falo para ele assim, o que você está sentindo no corpo? E ele fala assim, papai, meu corpo está me movimentando, está muito gostoso. Né? E ele percebe isso no corpo e ele começa a reconhecer isso. Quando ele está triste, eu falo, o que você está sentindo no corpo? E ele fala, não quero falar. Eu falo, você quer ficar quietinho, quer ficar mais sozinho. E ele começa a entender o que é tristeza. Quando a gente tira alguma coisa dele e ele fica com raiva, e aí eu falo para ele, o que você está sentindo no corpo? E ele fala, tá quente, eu não quero falar com ninguém. Então, quando a gente começa a ensinar para eles essas sensações físicas e ligar o sentimento, a gente começa a aflorar a inteligência emocional deles. Então, uma coisa que eu pratico muito de ensinar os sentimentos para ele. Porque, às vezes, quando a gente é pequeno, a gente é assim, tá com fome, faz o quê? Chora. Tá com frio, faz o quê? Chora. Tem esse período, né? Te... Aqui em casa o Luquinhas tem 5. Então eu já venho tentando ensinar, eu respeito muito o meu filho. Eu tenho uma relação com o Lucas. Depois eu vou até emendar com uma outra pergunta, acho que vou entrar mais em paternidade e maternidade. Eu acho que esses dois lugares. Mas eu respeito muito o Lucas como indivíduo. Embora ele seja meu filho, eu não imponho a ele a minha decisão de qualquer tipo de sentimento. Então, por exemplo, se ele tá mais irritado e eu tô mais amorosa e eu quero um carinho, eu também não imponho ele o amor e o carinho que eu tenho, que eu quero agora. Né? Então, eu sou resiliente nesse momento e falo, cara, não é o momento dele, é um ser humano íntegro. Muito E ele já legal. sente. Então, eu falo, filho, como é que você está se sentindo? E agora ele já consegue, com 5 anos, externalizar. Mamãe, eu tô muito magoado com você. Eu tô muito chateado, eu tô com raiva. E aí, raiva foi uma palavra que demorou e me assustou. Sabe, Robson? Eu falei, raiva. A primeira vez que meu filho falou, eu estou com raiva e de você. E aí eu tentei entender o que ele estava querendo sentir. Eu tô com raiva de você. E ele chorava muito. Eu sentia que a raiva de mim também estava magoando ele. Ele não queria estar com raiva de mim, né? Então eu tenho uma relação de muito respeito pelo meu filho também, como indivíduo. Não dizendo que eu não imponho a maternidade, mas não no momento. Nomear os sentimentos, sabe? Eu faço o Lucas falar o que ele está sentindo, né? Eu quero. Na hora da birra, perguntaram aí agora sobre resiliência. Eu também não dou comandos muito abertos, se eu não dou espaço para ele decidir. Porque quando eu pergunto para uma criança, você quer tomar banho? Ele fala, não. Pronto, ele decidiu. Eu dei um espaço para ele tomar uma decisão, você concorda? Você concorda que Existem perguntas abertas e perguntas fechadas. Né? eu infringo o indivíduo. Se ele perguntou não, e eu falo, não, mas você vai sim. Quer dizer, essa conversa tá de coisa, vai ser gente doida. Então o que eu faço você quer ir pulando ou no colo da mamãe tomar banho? Porque você vai agora. Anyway. E aí ele fala, né? Faz aquela cara, mas, sei lá, no colo da mamãe. Eu falo, então tá bom. Então eu acho que é muito legal. E aí eu trouxe uma pergunta aqui para você sobre isso também, né? Porque tem a carga de tomar banho, a carga do trabalho. E a gente tá em casa na quarentena. E um dado muito triste que a gente viu aqui, que 9 milhões de mulheres foram demitidas durante a quarentena, 30% a mais que os homens. E muito em relação a esse cuidado da maternidade. Né? Então, como que você olha um Brasil que tem 12 milhões de mães solo e um Brasil que tem 6 milhões de crianças sem o pai, né?
na carteira de nascimento, certidão de nascimento, né? E aqui, por que você acredita que isso ainda acontece em relação à maternidade e paternidade? A mãe cuida e o pai divide quando dá, né? O que você vê aí nesse lugar? Como é que a gente lida isso? Porque quando uma criança chega nessa idade, muitos casais se divorciam, né? Então, assim... Alô? Voltamos. Voltou. Voltamos. Deu uma travadinha aí. Desculpa, galera, deu uma travadinha, mas voltamos. Mas, Voltamos. Dani, da pergunta que você falou, nós temos muitas crenças e nós estamos Tá. enraizados em muitas coisas do passado. Sim, e eu fiz uma live hoje de manhã com a Isabela Camargo, né, a jornalista, e ela falou uma coisa assim: nós estamos dando um passo que a gente ia demorar 15 anos em 4, 5 meses de pandemia. Então a gente vai ter que se desconstruir tudo que a gente estava acostumado e construir uma forma nova. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu venho de uma criação machista. Tá. E se eu não olhar para isso com carinho e falar, assumir, sim, eu venho de uma criação assim, e eu quero, e eu tomar uma decisão que eu quero fazer essa mudança, nada vai mudar. Entende? Então, é uma decisão de cada um que está aqui de olhar e falar assim: eu quero a mudança e eu vou lutar contra minhas crenças para transformá-las, para poder dar um lugar igual para todo mundo e a gente poder ter uma sociedade onde seja com direitos iguais. Então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui de inteligência emocional, de resiliência. A primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer qualquer mudança é reconhecer dentro de nós as coisas ruins. Né? A gente saber que existe isso dentro de nós. Então, eu vou dar um exemplo com o sentimento. Tá? Se eu acho que se eu não reconheço o medo que eu tenho e eu não dou um nome para esse medo, eu vou ficar traindo esse medo e repetindo essa história como se fosse normal, e isso vai para a minha vida para o resto da vida. Entende? Então a resiliência e essa dar nome e saber que eu sou assim e que eu sou um ser imperfeito e que eu estou aqui para evoluir é o primeiro passo. Eu tô olhando aqui esse negócio de medo, né? Vocês falam bastante desse lugar aí, né? Muito. Eu acho que medo permeia a maternidade e a paternidade, né? Eu acho que primeiro Com vem o medo de certeza. morrer, né? A criança não pode morrer. Aí tem que me alimentar. A criança não pode deixar de ser alimentada. Aí depois ela não... O medo e a culpa, elas interferem nesse lugar todo, certo? E assim, por que você acredita que também as mulheres às vezes têm muito mais medo? Até que tem muita mais mulher na resiliência do que homens, né? O seu público é muito 80% mulher. Por que você acha que as mulheres procuram mais esse autoconhecimento, procuram ouvir coisas como o que você fala aqui, que traz medo, resiliência e autoconhecimento? As mulheres têm uma sensibilidade maior, né? Então elas gostam mais de autoconhecer. Mas já existe um movimento grande dos homens em busca disso. No entanto, que a gente tem uma outra página que chama Homem na Prática, que também é só masculina, e os homens brigam muito aqui no Resiliência, que a gente só põe conteúdo para mulheres. E já está começando a vir um movimento. Todo mundo nessa pandemia começou a perceber que precisa olhar para os sentimentos. Sim, e precisa sim desse lugar e começar a trabalhar essa inteligência emocional. Sim, voltando à sua pergunta, que é essa coisa, por que as mulheres têm mais medo, por que as coisas acontecem? Na nossa história, e a nossa história não é nada fácil, né? Vai lembrar dos portugueses, dos índios, dos escravos, a quantidade de coisa ruim que aconteceu. E quem foi mais que sofreu lá? Com certeza foram as mulheres. Tá? Tem uma história que a gente conta que é da invasão dos espanhóis, quando os portugueses estavam aqui, os espanhóis foram lá e estupraram todas as mulheres, porque era meio português e meio escravo, meio português e meio índio, era português, era de Portugal, ia defender Portugal. Então a gente tem um histórico que, se a gente for fazer uma rebobinação, de muito mais medo para as pessoas que ali eram mais frágeis.
mas hoje a gente está vendo que já não existe mais essa fragilidade. E eu aponto isso. As mulheres são muito mais fortes e muito mais resilientes que os homens. Porque, como você falou, eu sou mãe, sou empresária, sou esposa, sou um monte mais de coisa e eu muito mais capacidade, que é isso que as pessoas brincam aqui, né? E falam, mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Homem não. Homem, você faz É, uma é, coisa, termina, mas é a função de cada um. eu quero Sim. falar sobre isso. Eu vou subir aqui, Robson, pegar uma pergunta que eu vi aqui, uma pergunta que. Deixa eu ver quem colocou aqui. Fala um pouquinho mais de gênero, ela colocou aqui. Se me permitir, eu vou pegar meu outro chapéu aqui. Eu sou farmacêutica de formação e eu estudei neurociência um tempo. E uma das coisas que eu comecei a ver foi as jornadas do feminino e do masculino em relação ao hormônio, primeiro. Então, eu estava estudando o progesterona e o estrogênio de um lado, o testosterona de outro e as suas jornadas, né? E tem um livro que chama Liderança Shakti, que mostra femininos e masculinos jornando, né? Então, quando você imagina uma coisa, para onde que você vai, para onde que você vê. Não é sexo feminino ou orientação sexual. É uma questão de como você percebe o masculino e o feminino, né? Então, quando a gente fala que as mulheres são mais resilientes, por exemplo, ou elas têm uma capacidade maior de fazer coisas, falando de fisiologia, isso não é verdade, porque a gente realmente tem uma fisiologia que a gente poderia fazer, vocês também poderiam fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas como foi imposta essa atividade, a gente realmente se desenvolveu em outras coisas que a gente precisava se desenvolver. Mas é interessante nessa jornada o quanto a mulher busca pelo amor. A gente tem uma necessidade do amor e do cuidado muito forte, é por isso que a gente cuida também, a gente ama tanto, né? E os meninos têm muita a coisa do poder, do controle. E é por isso que os homens se suicidam mais que as mulheres quando eles passam por processo de demissão. Quando alguém fala assim, putz, você tá demitido, sai aqui da minha empresa. A gente tem uma resiliência maior de falar. Ou então a gente até se culpa, falar, realmente, eu podia ter dado mais de mim, às vezes nem é isso, sabe? Então, assim, é bem interessante esse olhar, né? De falar assim, e o quanto é legal nós dois estarmos juntos aqui. O quanto o feminino e o masculino são importantes para a criação de um filho, né? Para resiliência. Você sabe que tem uma dinâmica que a gente faz dentro dos cursos, que é a integração do masculino e do feminino dentro de cada um. Porque tem pessoas que têm muito mais uma posição masculina, mas também tem o feminino. Mas quando a gente integra isso, eu sou feito 50% da minha mãe e 50% do meu pai. E essa dinâmica de integração do masculino com o feminino é muito legal. Porque É eu muito. vejo, eu tenho uma história muito legal. Eu tenho o meu avô materno, que é um italiano, que eu vejo o feminino nele gigantescamente. Então não é quer dizer que o masculino está dentro do homem e o feminino está dentro da Não, mulher. não. São as Existem os visitas, né? dois, justamente. É. E isso é o que a gente tem que ver. E às vezes, para eu conversar com o meu filho é um canceriano, então ele é Ah. muito. Então eu tenho que pôr o meu feminino para cima do meu masculino Aflorado, para aflorado. poder me comunicar com ele da maneira que ele está, que é isso que você falou. Eu não tenho que ensinar o meu filho a ser assim ou assado. Eu tenho que deixar ele ser como ele é, desenvolver os talentos dele. Eu estava brincando que o meu filho é uma misturinha dos meus talentos com os talentos da minha esposa. E é uma coisa totalmente diferente. E se Ele eu tem não... muita sorte, viu? Porque você é um pai nesse lugar, o pai novo que a gente chama. Você já é um pai novo, né? Porque se eu não acolher ele dessa maneira, eu vou enfiar ele nessa mesma caixinha que me enfiaram lá atrás, que eu estou falando para você, que tem que ser Maravilhoso, desconstruída. maravilhoso. Entende? Então Muito. é a gente poder olhar para os nossos filhos com o olhar de deixar eles serem quem eles são, de nutrir eles com o que eles precisam. Se eles precisam mais de carinho, eu vou colocar esse feminino dentro de mim e vou usar esse feminino que eu trouxe do meu avô. Se eu preciso de uma hora, de uma coisa, uma pegada mais forte, que é isso, você vai pulando, ou você vai dando uma estrela para o banho, assumir o meu masculino. E Muito. todo homem e toda mulher tem esses dois, essa coisa. E quando a gente sabe unir e usar os dois na hora certa, ó. Não, é muito legal. Eu vou te contar uma coisa do meu filho, do Lucas, né? Pra você ver como esse lugar de. Eu achei super interessante. Ele falou.
meio da quarentena, a gente começou a achar coisas para deixá-lo mais feliz, né? Porque vai chegando uma hora que vai acabando o nosso repertório, né? Então, assim, e ele falou, mamãe, eu quero um passarinho, eu quero um passarinho, eu quero um passarinho. Eu não gosto de ver passarinho preso, eu fico meio agoniada. Aí me sugeriram, eu esqueci o nome, que tem a bolinha, 2 bolinhas aqui no rostinho, esqueci. Aí minha mãe comprou, foi super fofa. Periquito? Não, Periquito? que fica solta em casa, eu esqueci o nome. Ah, E aí ela chegou. E aí, olha o que meu filho fez, pra você ver como é que é uma criança amada, né? Ele falou assim, mãe, ele não me ama porque ele não... Calopsita, obrigada, fofa. Isso, obrigada. Calopsita. Aí tinha uma calopsita, né? E aí ele pediu pra calopsita vir no ombro dele. Ele não foi, ela tinha acabado de chegar, ela tava nervosa, né? E aí ele falou, mamãe, ela não me ama. Como é que eu vou fazer ela me amar? Eu falei, filho, o amor é uma construção. O amor, ela vai chegar, ela não conhece você. A calopsita, obrigada, gente, obrigada. E aí, quando ela chega, você vai construir esse amor. E aí ele ficou me olhando, assim. Aí ele pegou, ele tem aula de ukulele, né? Aí ele pegou o ukulele, foi pra frente dela, tem esse vídeo dele. E ele começou a tocar pra ela. E aí ele falou, será que agora conquistar ela, né? ela falou, será que agora ela já tá me amando? E aí eu falei, filha, é preciso resiliência, né? Não é É isso. um primeiro É passo uma de... construção, né? Nós ajudarmos e contribuir para essa construção desses novos serzinhos que vão ser o futuro é impressionante. A gente precisa ensinar eles que não é assim, de uma hora para outra que vai conquistar as E coisas, um né? homem não vai conquistar um amor à força. Não tem nada à força para se conquistar ninguém. Se ele quiser amar um homem, uma mulher, não interessa, mas seja lá quem ele for amor, não tem nada à força, não é agora. Eu quero, porque ele falou, eu quero que ela me ame agora. Eu falei, não tem um amar agora, né? E é difícil falar isso para uma criança de 5 anos. Ele ficou assim, não, você não me ama desde o dia que eu nasci? Ele falou. Eu falei, não. Eu construí um amor com você também, filha. Eu não te amei na hora que você nasceu. Eu te amo muito agora, mas foi uma construção também da mamãe do neném, né? Então isso é legal. E aqui, estamos chegando aqui na nossa metade aqui, eu acho que chegou muita gente nova, chegou quase 100 pessoas novas. Eu acho que é legal falar do que a gente está fazendo aqui, né? O que você acha? Conta aí. Conta aqui. É uma live com a Danone Nutrícia, né? Junto com enrolei a língua, desculpa, com a resiliência humana, para a gente falar disso na paternidade e na maternidade, como a gente cria nossos filhos para serem seres humanos mais resilientes e como a gente faz isso. Tivemos que desativar, né? Tanta gente legal, mas obrigada. E a gente está aqui no projeto Junto Sendo Pais, onde tem várias lives, e agora é a segunda live que a gente está tendo com a Danone Nutrícia e com você, estou muito feliz. Ô Dani, fala desse conceito da Noni Nutrícia, desses 1000 dias, desses 1000 Isso é primeiros legal dias. Chegando na live agora, gente, estamos aqui na metade dela, a Danone Nutrícia traz um conceito muito importante. Os primeiros 1000 dias são considerados a época de ouro, o período de ouro. Você sabe que da gestação até os 2 anos, que caracteriza os 1000 dias da criança, ela vai ter mais aprendizado para o cérebro dela do que o resto da vida toda. Eu tomei um susto. Ela tem que aprender tudo novo, né? É muita coisa, né? Quando a Danone Nutrícia me contou isso, traz um susto e um certo peso, né? Porque você fala, uau, que responsabilidade. Quanta sinapse que eu tenho que fazer esse cérebrozinho fazer. E aí tem a tríade aí, né? Da alimentação, né? Que vem desde a amamentação, ou de outras fontes de alimentação, do cuidado, do amor e do carinho, e da casa onde ele está inserido. Então é muito importante todos esses estímulos também que as crianças, que os bebês têm que ter. E da mãe, né? Porque começa na gestação. Então, eu acho que isso é legal. Então, é por isso que a Danone Nutrícia está aqui trazendo Junto Sendo Pais, na nossa segunda live aqui com vocês. Estou feliz para falar disso. Vou dar um depoimento de como isso é verdade. Tá bom. Minha esposa, ela fez uma promessa e essa promessa pegou a gravidez dela. E a promessa dela era não comer chocolate. Meu filho não come chocolate por nada. É mesmo? Muito doido. Ela fez uma promessa de não comer chocolate, ela não comeu durante a gravidez e até antes da gravidez. Ela ficou 2 anos sem chocolate. E meu filho, você dá chocolate para ele, ele põe na boca e fala, papai, isso não. Eu nunca tinha visto uma criança com 3 anos não comer chocolate. Então manda para cá que o meu come todos. Eu adoro então, chocolate. É uma coisa que faz totalmente sentido com isso que você está falando. Então a gente tem que estar muito atento desde a hora. Eu sou formado numa técnica que chama rebirthing, que chama renascimento, que a gente refaz muito o parto, refaz os partos, porque a gente dá um significado no parto. Então é muito legal porque esses pensamentos que a gente tem
naquela hora influenciam muito na construção da criança. Então a gente refaz isso com adultos e é maravilhoso a gente ressignificar algumas coisas que a gente teve na nossa infância e nas crianças feridas que a gente tem dentro de nós. Isso Importante também demais é esses 1000 dias, né? Lá na casa muito. Baby Mami, que é uma casa que a gente tem um espaço de maternidade e paternidade ativa, junto com a dona Nutrícia também, tem um espaço de amamentação que a gente fala muito dos primeiros 1000 dias, né? Então isso é interessante pra caramba. E eu vou te falar dos meus. Posso te abrir como é que foi o meu? A minha Lógico. gestação foi incrível, mas o meu parto não foi. Na verdade, o parto até não foi incrível. Né? Hoje eu tenho um pouquinho mais de resiliência, de entender. Ele foi pra UTI. E aí o Lucas ficou na UTI, ele não veio pra mim, né? Ele foi pra UTI e assim, ainda me emociona, ainda não tá curado isso em mim, sabe? Quando eu entro na UTI, eu não sei quem é o Lucas. É muito difícil e muito triste você entrar e não saber Não quem é saber você. para onde ir, né? Cadê o meu filho? Ainda fiquei emocionada agora, faz tempo que eu não paro pra pensar nisso, assim. E isso fez com que eu não quisesse uma segunda gestação. Eu não consegui vencer. Eu falei, cara, eu não posso. O sentimento de que. Cara, um sentimento de que não era isso, não era isso que eu tava esperando. Eu tive que ter um lugar de. Assim, aí ele amamentou na mamadeira logo lá, né? E quando ele veio pra mim, para o outro processo de amamentação foi muito duro. Então foram 6 meses muito difíceis, né? Porque ele ficou muito tempo na mamadeira. Então é engraçado como os 1000 dias são importantes pra criança e pra mãe, né? Então pra mim também foi um super impacto. Assim, não me contaram nada daquilo. Ninguém me falou, pode ser que ele não vá pros seus braços, né? A gente nem Então, imaginava, né? Ninguém prepara, ninguém ninguém sabe. prepara dele, pode ser que ele acorde e ele não vá pro seu braço. Por que fala isso? Ninguém fala isso, ninguém me falou isso. Agora, sobre puerpério, eu quero entrar nesse assunto já que ninguém fala nada. Do, Ninguém... do meu, do meu filho, Ah, eles tentaram levar com uma médica, era uma amiga minha que estudou no Dante junto comigo. Alguém falou, Robson estudou no Dante, eu vi se ali. formou em 95, sou eu mesmo. E a Tina, que é uma amiga nossa, estudou junto, ela falou, não, vamos acompanhar junto, e a gente acompanhou junto, e fez uma total diferença para minha esposa e para mim, e ele já veio juntinho e ficou, mas esse trabalho que você está aí, dentro do trabalho que a gente faz de renascimento, e todo o trabalho que o Resiliência Humana vem, e a gente vem fazendo, O dá para Bruno fazer que um... perguntou, desculpa, é da Bichumami, pensar também Olha que aí, passou por nós. Olha que legal, tá vendo? e dá para fazer um trabalho totalmente de reconstrução e reaproximação para deixar isso de lado. Então a Danone Nutrícia vem fazendo também isso e pode integrar também essa coisa da inteligência e de refazer esses trabalhos. A gente pode até fazer um dia aí no seu espaço para mostrar como é Nossa, muito bonita legal. essa reconexão e mostrar que só foi ali e o significado pode ser refeito para um outro caminho e vocês sentirem a força e a união que vocês devem ter já e reconstruíram depois É, disso. Mas fala aí o que você ia falar que não, eu te eu ia cortei. trocar. Eu ia trocar, ia passar para um assunto que eu não podia deixar de falar. Quando as mulheres. Primeiro eu vou falar um pouquinho de puerpério e depois eu vou falar sobre esse outro assunto aqui, né? Que são assuntos muito conversados. Assim. Puerpério. Ninguém me contou sobre isso também, ok? Ninguém me falou sobre baby blues, sobre tristeza e ninguém falou isso pro meu marido também. Então, eu recebia umas coisas assim. Você não tá feliz? Teu filho tá em casa. Você não era tudo que você queria na vida? Por que você tá chorando? Então, ninguém me contou isso também. Né? Então, os primeiros 1000 dias são tão relevantes para a maternidade e eu não sabia o que fazer, assim, ideia o que era puerpério. Como que você enxergou essas coisas da sua casa? Como é o nome da sua esposa? Jade, A Jade. Como é que foi com a Jade aí? Como foi? é, a mãe da minha esposa, ela mora em Florianópolis. Ela é de Goiás, mas ela é de Florianópolis. Então a gente teve uma assessoria muito grande. E isso foi uma coisa muito difícil, porque tinha a minha mãe, tinha a mãe dela, tinha a minha irmã, tinha a irmã dela, e era aquele monte de palpite, né? Você passou por isso, não? Hã? Não, a família baiana, né? Você consegue imaginar? E Todo mundo aí, dentro de casa. e aquela confusão foi a toda. E a gente pedia um pouquinho de paciência para a gente poder aprender e saber lidar com os sentimentos, aquela tristeza, não era aquilo que a gente sabia, aquelas noites sem dormir. Então foi um aprendizado muito grande, mas
eu, por já vir de trabalhos de autoconhecimento há muito tempo, conseguia lidar e acalmar os ânimos e trazer a coisa para ficar uma coisa mais tranquila e respeitosa. Então, a gente poder se preparar antes, É muito importante. psicologicamente, energeticamente, emocionalmente, faz toda a diferença. Então, isso que você falou na live aí no começo, foi uma coisa que me deu um toque, que é esse papel que a Danone Nutrícia está fazendo, não é só da alimentação, Não. mas de nos preparar muito antes para que a gente possa ter uma inteligência emocional, uma inteligência energética, uma inteligência psíquica para a gente poder fazer dessa coisa que vai acontecer, que é a mudança, uma crise de transformação gigantesca ter um filho, seja de uma forma mais leve, mais resiliente e mais tranquila. Então, a gente poder se preparar um pouco antes para que a coisa caminhe de uma forma mais tranquila, né? Eu trouxe aqui um terceiro assunto, já está indo. Daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer outra de novo, porque não deu. Isso daí. Tem um outro movimento aqui na Bitmami, a gente recebe, só lá na casa, a gente recebe 60 mulheres por dia. Né, antes do coronavírus, óbvio que agora mudou muito, né? Mas assim, a gente recebe 60 mulheres por dia, mas o nosso grande mote lá é esse que eu vou trazer agora, que é a carreira. A resiliência de entender a transformação e a transição de carreira que isso vai trazer para a maternidade. A cada 10 mulheres, 4 não retornam após a licença maternidade, muitas são demitidas, e tem todo um movimento de carreira que é feito em torno dessa maternidade, né? Então, olhando, e muitos acontecem nos 1000 dias. Muitas. Da gestação, né? Até esses 2 anos acontece uma grande transição de carreira. Olhando para esse lugar de transição de carreira e das coisas que... A minha foi também. A Bitmami nasceu nos meus primeiros 1000 dias. Né? Eu faço um vídeo contando isso. E para você, em relação a entender essa fase de ouro, né? Versus a carreira, versus lidar com dinheiro, versus lidar com a casa, versus lidar com o que eu quero para mim, que às vezes não é o que meu marido quer, que às vezes não é o que meu companheiro ou minha companheira quer, às vezes não é o que a minha esposa quer. Como é essa tríade de dinheiro, carreira, processos, filhos? Como é para você e para a Jade? É uma coisa assim. Eu posso unir a sua pergunta como os pais se tornarem mais resilientes? Que Por aí eu já favor. faço um pacotão. Bora. Você que manda. A gente precisa se conhecer. Tá? Pessoas resilientes, pais resilientes. Eu fui trabalhar meu autoconhecimento a toda forma, porque eu queria que eu fosse o melhor pai para o meu filho. Sim, então eu fui começar a fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, pais resilientes, eles não vão lá se conhecer, tá? Saber se aceitar, saber o que quer, ter metas claras, saber poder ter flexibilidade para achar plano A. Eu sei onde eu quero chegar. Pessoas resilientes sabem onde querem chegar, mas elas são flexíveis para fazer um caminho por outra rua, trocar de emprego, e estar forte para que isso aconteça e elas não caiam no buraco e fiquem presas. E para a gente fazer isso, a gente tem que estar bem forte, tem que estar com a autoconfiança lá em cima. Tá? Como é que a gente trabalha a autoconfiança? Aprendizagem contínua. A gente tem um erro, a gente se ferra, mas a gente não fica chorando ali pelo erro. O que eu tenho para aprender com essa situação? O que eu posso... Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para mim, assim, quando eu estou muito ferrado, que é, e agora? Qual que é o próximo passo? Eu tenho Sim, então quando acontece tudo isso, de unir tudo, e agora? Qual que vai ser o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Para quem que eu tenho que pedir ajuda? Para quem são as pessoas de confiança que estão ao meu lado? As pessoas têm muita dificuldade também, e pessoas resilientes sabem fazer isso, que é pedir ajuda. Se juntar a pessoas que já passaram por isso e pedir como você fez isso, para que eu não repita o mesmo erro. Sim? Total. Então, é aprendizagem constante. Aprender o tempo todo, se aperfeiçoar. Entendeu? Outra coisa que pessoas resilientes fazem, e eu usei muito na hora que eu me tornei pai. Cuidar das minhas relações interpessoais. Então eu tinha um monte de briguinhas, um monte de confusão
com pessoas da minha família e fora. E eu fui refazer esses caminhos. Me perdoar primeiro, para depois perdoar as outras pessoas e eu poder contar com aquelas pessoas. Abrir o meu coração para escutar a demanda delas. Por trás de todas as pessoas tem uma demanda, né? E a gente poder Sim. escutar essa demanda e abrir a empatia, abrir a compaixão, se tornar humilde para aprender com os erros e cuidar dessas relações também me deixou mais forte, tá? E uma outra coisa que eu fiz muito, eu fui muito proativo. Então eu fazia muito mais do que minha esposa esperava. Eu ia muito além do que eu Porque tem um super achava. cansaço mental da gente pedir, né? Ai, mas você não me pediu. Porra, tipo assim, Tipo, faz algo. eu via que minha esposa estava morta, dando mamar lá de 3 em 3 horas. Eu falava, vai dormir. Ela falava, mas ele está chorando. Eu falo, eu me viro. E ali foi a relação que eu criei com meu pai, com o meu filho. Entendeu? De pegar ele no colo e respirar junto com ele e ver que aquilo não estava funcionando. Eu chegava a Sempre. correr na minha casa com meu filho no colo para ver se dava certo. Eu fui tentando várias coisas diferentes para dar um tempo para minha esposa, para ela descansar, para eu me É o conectar com meu instinto. É filho. o instinto, você vai fazer. Tem vários E, animais na natureza que falam, é o macho que faz isso, né? e foi ali que eu criei uma conexão com meu filho que eu nunca vi igual. Eu tenho uma conexão com meu filho que a gente se olha, parece que a gente já conversa em silêncio. Total, Sim, que total. foi construído, puta, agora que me veio o insight, que foi construído nesses primeiros 1000 dias. Que legal esse É muito aprendizado. importante, né? Puta, O eu meu aprendi. também. Muito Foram nos obrigado, primeiros mil Danone Nutrícia, dias. por me mostrar isso. Então foi construído lá, na hora que eu deixava minha esposa descansar e pegava meu filho no colo e eu respirava com ele, olhava nos olhos com ele, brincava com ele, chorava com ele. Teve um dia que eu chorava, eu e ele, porque eu falava, e agora? Aquela época das cólicas, sabe? Sei, sei. Sei. E eu falava, e agora, meu Deus do céu? Eu punha ele naquele bebê conforto e balançava, até que eu Ó, achei uma solução de conexão com ele. eu vou te E a gente interromper para te contar acalmava. uma coisa, para você ficar mais Vai. feliz ainda. Meu pai faleceu. Eu tinha Uhum. 15 anos, né? E meus irmãos eram muito pequenos. Meu irmão tinha 5, enfim. E aí, meu pai, né? Então, a idade já entrega que é um lugar bem patriarcal, né? Criado num outro momento. Tal. Meu pai é policial e músico, então acho que isso eu herdei dele, eu e o Lucas. E uma coisa, meu pai morreu e tem uma coisa que lembro muito fortemente dele, assim, conexões que os pais fazem com os filhos, viu? O pai homem, tá? Não o homem. De eu deitar no colo dele para estudar e ele passava a mão no meu cabelo, né? Eu lendo a história a prova e ele passando a mão no meu cabelo, assistindo a novela dele, passando a mão no meu cabelo e eu lendo. E aí no outro dia eu voltei e falei, nossa, eu fui muito bem na prova, tirei 10. Eu não lembro o que eu falei. Ele falou, foi porque eu passei a mão nos seus cabelos e é por isso que você conseguiu aprender. E eu fico emocionada. Então, assim, quando você faz isso com seu filho, hoje eu tô aqui com 40 anos e não tô mais com meu pai, e eu olho para esse lugar e eu lembro disso, sabe? Dele. E eu achava mesmo, mais nova, né, com 12, 13 anos, que era verdade. Sabe, assim, eu falava, nossa, será que é mesmo? É melhor não errar. Então, assim, pouquinhas coisas que os pais vão fazendo com os filhos, né, que ficam bastante para sempre, né? Então, obrigada Tem por uma, fazer isso, porque eu acho que é muito importante, principalmente nesse período, mas segue pela vida toda. e tem esses pais que estão aí, estão meio perdidos. Entra na Danone Nutrícia aí, lá tem várias dicas e pode ajudar para você que está meio perdido e não sabe o que fazer. Tem uma outra coisa legal que eu conto do meu filho, que é assim, eu acordo muito cedo, eu acordo 5h30 para meditar, né? Para quem não conhece, tem o Milagre da Manhã, que se acordar de manhã, meia hora antes, você medita, você faz uma visualização do seu dia, você se conecta com Deus dentro de Deus, você faz agradecimentos e uma atividade física.
né? Então, de manhã cedo, às vezes eu fujo da cama devagarzinho assim, para ir meditar. E meu filho vê que eu saio escondidinho, porque é umas 5:30 da manhã, Aham. 5 horas da manhã ele vem para a cama para pegar o mamá, né? E ele vê que eu estou indo meditar, ele vem e deita no meu colo, e eu fico meditando com ele no meu colo. É incrível. E ali a energia que eu sinto da minha ligação, eu também me emociono. Eu com ele ali, É incrível. é incrível. Então são nesses pequenos atos, nesses pequenos movimentos, nesses pequenos atividades que a gente faz junto, que vai ficar a memória lá no futuro, que é isso que você contou agora, né? Eu acho que a gente vai se caminhando para Meu o pai, final. meu pai ficava enrolando meu cabelinho assim. Eu tinha um cabelo bem crespo, agora já não tenho mais. Mas meu pai, eu tinha um cabelo bem daqueles Black Power lá e eu ficava assim com. Meu pai ficava enrolando meu cabeça, meu cabelinho assim. E essa é a memória boa que eu trago de vez as críticas, as mágoas. E isso me fortalece e me dá energia para alcançar meus objetivos. Obrigada. A gente está chegando para o final, eu quero ficar aqui, onde você está nesse lugar. O Resiliência fala muito sobre amor próprio, sobre autoconhecimento, né? Sobre se amar, sobre se entregar, né? E eu acho que a gente, durante, principalmente os 1.000 dias, que as crianças são muito pequenas, né? E a gente tem um relacionamento com o outro, com o pai, com a mãe, né? E com as crianças. Como você tem umas sugestões para os pais e mães que estão ouvindo a gente de alguns rituais, como você falou agora, só para a gente colocar isso assim, ó, tudo bem, os filhos são importantes, a paternidade e a maternidade também são importantes, mas nós também somos muito relevantes. Minha mãe fala, mãe feliz, filho feliz. Então, como você enxerga esse lugar, assim, quais são os rituais que você sugere que as pessoas tenham de autoconhecimento e de calma, né? Tire um tempo com o seu filho e esteja 100% com ele. Não esteja lá pela metade e com a cabeça lá no, em outro lugar. Esteja ali brincando com ele. Vive a brincadeira como se fosse de verdade. Quando eu entendi isso nessa pandemia, eu falei uma coisa assim nessa pandemia, assim, Dani, eu preciso criar momentos extraordinários dentro da minha casa, com os recursos que eu tenho, com as pessoas que eu tô, para que essa pandemia seja lembrada como coisas boas e não coisas ruins. Tá, Então eu tirava momentos com meu filho que eu brincava de esconde-esconde dentro do armário com ele. Entende? E incrível. aqueles 15 minutos que eu estava ali presente com ele, sem o celular, sem estar preocupado com a pandemia, sem preocupado com o meu trabalho, sem preocupado que minha empresa ia quebrar, mas eu estava 100% com ele, fizeram toda a diferença nos meus dias. Entende? Então Entendi. tire um tempo que você esteja 100% focado ali com eles. A outra coisa que você falou e que eu vi também e que eu dou é muito essa dica. Veja o que o seu filho faz com facilidade. Deixe ele fazer aquilo de melhor. Eu dou um exemplo que meu filho senta na mesinha ali, que a gente tem aqui do lado, e ele começa a desenhar com uma facilidade. Então, incentive ele no que ele é bom. Não queira que ele seja bom em matemática, mas incentive naquilo que ele tem de melhor. Meu filho, ele tem. A gente recebeu da escolinha dele um resumo, né, do que foi lá o mês e meio de aula que teve. E a professora mandou assim: o seu filho usa palavras que talvez nem eu saiba usar. Ele conjuga o plural de uma maneira que eu nunca vi. Então preste atenção no que seu filho faz de melhor e nos elogios que as pessoas dão dos seus filhos. O meu filho vai ser um comunicador nato. Total, imagina, né? Já está claro ali. Olha o que a professora está falando com ele com 2 anos e meio. Então comece a perceber nos elogios que você dá para o seu filho, no que ele faz de melhor e potencialize ele nisso. Para de olhar para o que é ruim, para o que ele não faz de bom, para de dar nota vermelha para ele. Entende? Não. Começa a dar nota verde. Não, e assim, em relação à escola, eu tive uma conversa muito séria com o Lucas. Eu falei, eu tô do seu lado. Eu lembro que ele tava super estressado por causa do negócio da tela, porque ele tá com 5 tá sendo alfabetizado, tá um pouquinho diferente do seu. E aí chegou uma hora que eu falei, filho, eu também tô odiando. Tô do seu lado, tô odiando também. Mas a gente vai ter que fazer, construir algo juntos. Então, se tem 5 dias na semana, vamos fazer 2? Vocês não vão fazer. A mãe vai estudar com você de outro jeito, de outra coisa.
sabe? E assim, eu não fui a melhor aluna e hoje estou onde eu estou profissionalmente também, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Relaxa, estamos juntos, vamos fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, mas também não vamos fazer no dia que a gente também não tiver tão afim assim, mas vamos entregar, até sexta-feira tem data. Então, assim, eu também eu mostrei que eu tô do lado dele, tá? Então, assim, é um. Lado a lado, é isso aí. Que pode contar, né, Dani? Eu Não, pode posso, contar pai. comigo. Eu vou te provocar, né, a ficar ser melhor. Eu levei ele no futebol ontem, ele falou, ai, mamãe, primeira vez que eu levei. Só o pai que leva, né? Aí eu fui levar ontem. Aí ele falou, ai, não queria que você fosse. Eu falei, por quê? Porque eu não quero que você veja eu errar o gol. Aí eu, ai, que megera, eu pensei. E aí eu fui tentar entender o porquê. E porque eu sou uma líder muito exigente com o meu time. Né? Eu acho que ele vive várias cenas comigo no telefone. Gente, por que não foi? Eu acho que eu também crio. Mas eu não me culpo, não, tá? Eu também me acolho e sou humana. A gente tem alguns minutos. E Deixa eu dar uma última dica. dá uma dica pra gente ir se encaminhando pro final aí. Isso é pelo que você falou, Uhum. tá? Nós temos vários papéis na nossa vida, né? Então a gente é empresário, eu sou terapeuta, eu tenho resiliência humana, eu sou marido e eu sou pai. Não traga o trabalho para a vida do seu filho, não traga a terapia. Isso eu estou falando de mim, eu não trago a terapia para dentro do meu filho. Quando eu estou ali com ele, eu estou sendo o pai. E a gente assume vários papéis. Então, que os pais, novos pais aí que estão aí, assumam esse lugar de pai na hora que tem que ser pai. Na hora que tem que estar, como você falou, tem que ser ali a professora, a mãe, assuma esse papel de professora, mãe. Mas não deixe esse papel de professora, mãe tomar conta de todos os lugares. E saiba caminhar por cada papel, a cada momento. Aquele papel que você precisa ser um pouco mais rígido, aquele papel que você precisa ser um pouco mais amoroso, mas não se torne o rígido o tempo todo. E, Total. e saiba fluir nesses papéis, nessas máscaras que a gente tem que se vestir para que se torne uma coisa que ele saiba também ser quem tem que ser na hora que tem que ser. Na hora de jogar o futebol, eu vou ser o futebol de jogar futebol. Na hora que eu tenho que estudar, eu vou ter que estudar. Na hora que tem que brincar, tem que brincar. E também possa fazer esses papéis da maneira correta. A gente vai chegando pro final. Quem chegou no final, teve uma galerinha que veio depois. Eu sou a Dani Junco. A gente está aqui com um projeto super legal, Juntos Sendo Pais, com a Danone Nutrícia, para falar sobre a jornada dos 1000 dias, que é o tempo de ouro que vai da gestação até os 2 anos. E como que a gente pode ser um ser humano mais íntegro, mais apaixonado, mais tranquilo e com mais resiliência. É por isso que a gente está hoje com a resiliência humana, sem sombra de dúvidas, um dos poucos Instagrams e Gs que eu acompanho sobre o tema, eu acho. Vai ficar gravado, tá? Não fiquem tão com medo aí, não se preocupe quem chegou agora. E vão ter mais. Manda essa live para quem é pai, esses novos pais. Indica Olha, a Danone Nutrícia. ela pediu para concluir, vou concluir aqui, tá? Juliane Fonseca. Se você puder concluir sobre o futebol com seu filho. Então, aí ele falou: eu não quero que você me veja errar, mãe. Tipo, chutar pro gol. E eu falei: filho, o que importa é quantas vezes você vai chutar. Agora você não vai deixar de ir pro futebol. Ele tava querendo me convencer para não ir. E porque eu quero ver que você veja você errar. Você vai ficar chutando até você acertar. Não tem importância, você errar todas as vezes. Agora você vai lá chutar. Porque quem quis entrar no futebol foi você e você não vai conseguir. Porque eu tô indo, porque eu vou, de repente, não gostar que você fez o gol. Ele falou: então tá bom, então eu vou. Ele errou todas as vezes, porque ele não é bom mesmo no futebol. E Mas, não tem problema, né? nenhum. Mas ele tem algo que ele é bom. Ah, E é isso que a gente pode mostrar. Que você não é bom aqui, mas você é bom lá. ele é bom e lá, e assim. E não querer que eles sejam bom em tudo. Porque quando a gente quer ser perfeito em tudo, a gente acaba não fazendo nada de bom. Gente, obrigada. Eu ficava de longe só assim, ó. Ai, filhão. Eu vou deixar aqui, meu nome é Dani Junco, também que quiser me acompanhar. E eu acho que todo mundo aqui já acompanhou a Resiliência Humana, mas quem veio para aqui por causa. Alô? Alô? Passe a piscou aqui. Acompanhar. Obrigada. Quer deixar um livro, uma sugestão de leitura, uma sugestão de alguma coisa assim? Tem um livro que é O Normal é Ser Inteligente, para os pais lerem. O normal é ser Quem... inteligente. Isso. Eu vou deixar Tá, um é um livro. de negócios, mas que você pode. Que é mais a minha cadeira aqui, né? Eu acho que é legal da gente fazer uma coisa juntos um dia, porque eu acho que a gente tem bem um yin yang aí, bem legal da gente trabalhar. Eu vou dar uma. Pode Dá a falar. dica que eu quero dar mais uma depois.
Eu vou deixar um livro chamado O Jogo Infinito, que é sobre como ser um líder finito e infinito, e eu acreditei que eu coloquei isso muito na minha maternidade também, sobre a liderança finita e infinita dentro de casa, e fala muito sobre resiliência em empresas estáveis e relacionamentos estáveis, que relacionamentos estáveis não faz ninguém crescer em nada, que a gente precisa de se envergar e voltar. Eu vou dar um spoiler aqui, eu não podia dar, a editora, a gente vai me matar, mas não tem problema. A gente criou um livro que chama Um Compromisso por Dia, né? São atividades diárias, e muitas mães começaram a usar esse livro para ensinar inteligência emocional para os filhos. Então eles começaram a pegar esse livro e usar juntos, para pegar mãe, pai juntos e responder as perguntas e pintar juntos. Maravilhoso. E aí nasceu a ideia de um compromisso por dia para pais e filhos. Ai, E vem em breve aí. Ó, vou deixar aqui gente... o convite da gente fazer um lançamento na nossa plataforma, junto com a Danone Nutrícia. De repente faz Danone Nutrícia, vocês e a gente, lá na plataforma de maternidade e paternidade que a gente tem. A gente lança virtualmente. A gente acabou de lançar um livro agora sobre criação de meninos empreendedores. E aí, de repente, a gente lança junto também. Então, e foi com a editora Gente, inclusive, também. Então, muito obrigada. Então é isso. Agradeço. Pelos pais, pelas mães, por todo mundo que esteve aqui mandando uma mensagem legal, que falou que teve um acalento, um abraço, que foi... Olha aí o spoiler, ó. Não pode dizer nada. Né? Então, assim... Um compromisso por dia tem no Resiliência Humana, tem em todas as livrarias, virou best-seller, a gente bateu quase 70 mil livros já vendidos e não deu nem um ano. Trabalho lindo, viu? Vou buscar o meu também agora. Eu te mando, manda o endereço aí, que eu te mando. Eu quero sim. Tá? Eu quero agradecer a Danone Nutrícia aí, para esses novos pais, segue a Danone Nutrícia, vai lá, tem dicas maravilhosas, acredita, não é fácil, mas é libertador quando você pode entregar o seu melhor para o seu filho e fazer o que eles precisam para seguir essa vida, que agora a gente tem que preparar eles para a vida, né? Então acompanha aqui a Danone Nutrícia junto sendo pais, as próximas lives, as próximas dicas, os próximos vídeos, vai ser muito legal. Um beijo, meu. Beijo no coração. Beijo. Por mim, eu ficava aqui até amanhã ainda. Eu também, já fui pegar um vinho aqui, sentar, chamava a Jade pra gente tomar um vinho aqui, todo mundo. Beijo, tchau. Beijo.